Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma escola dominical. Hoje é a lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos iniciar fazendo uma oração para a gente começar a aula. Senhor Deus Pai, estamos aqui mais uma vez essa noite reunidos em Teu nome para buscar de Ti o conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos guiar, venha nos conduzir, que o Senhor venha estar conosco neste momento, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar diante do ensino da Tua palavra. Ó Pai amado, Pai querido, que a Tua vontade tenha feito em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa amparar cada um dos irmãos que neste momento, Papai, está longe da Tua presença, mas que o Senhor possa visitá-los, possa confortá-los, que eles possam vir conhecer com a Tua boa e perfeita vontade. É o que nós pedimos desde agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos começar louvando, então, a Deus, né, com os hinos sugeridos, né, na lição de hoje. Eu estava pesquisando aqui, os hinos sugeridos são o 173, o 290 e o 482, que eu já... Deixa eu só ver se meu microfone tá tudo certo aqui, tudo bem? Que eu já separei eles aqui na harpa cristã no YouTube, né? Então vamos começar pelo 173. Pronto estamos para louvar Jesus, o Salvador. Glória a Jesus e aleluia. E havemos de cantar ao nosso Redentor. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar que Jesus com grande amor veio à terra para salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. E cantando vamos indo pra felicidade. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Temos firmes as promessas que Deus nos quis dar. Glória a Jesus e aleluia. Por Jesus aqui podemos sempre triunfar. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o poder de exaltar. Cristo nosso Salvador que nos veio resgatar. Já vivemos pela fé no palácio do fiel. Glória a Jesus e aleluia. Glória. Amém. Esse foi o hino 173. Vamos para o próximo hino aqui, que é o 290, irmãos. Deixa eu só dar pausa primeiro nesse aqui, senão vai começar um novo hino. Hino de número 290. Ó Senhor, nós esperamos. O que você acha de ter um intensivo 100% gratuito para aprender inglês comigo, os professores americanos mais famosos do mundo? Na Fluency Make segunda edição, eu, Gabi Carneiro, o Kevin White do canal Small Advantages e a Jackie do canal Ask Jackie, vamos te levar em uma verdadeira jornada pelo aprendizado de inglês. Paralelo. E tudo isso com materiais completos para download. Agora vai dar certo. Vem derrama sobre cada coração e no crente gratidão. Vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos
possa se deter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Vem que a te clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Vem que a te ama, vem confirma a petição. Dá-nos mais a tua graça, enche-nos do teu poder. Que o bem por Deus se faça, a tua voz sem perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. Vem que a te clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Leva-te de vitória, mas pudeste a coração. Amém, irmãos. Então, esse foi o hino 290. Agora vamos para o último, que é o 482. Sugerido hoje. Bendito Jesus, nós chamados por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, pra nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar. Da tua humildade, do teu grande amor, entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o quebraste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes que assim proceder,
de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos Jesus neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém. Glória a Deus. Então, esses foram os 3 hinos sugeridos para a lição de hoje. Vamos agora dar início, né, à leitura da lição. Assim que eu terminar a aula, eu vou disponibilizar para os irmãos o PDF. Eu tenho aqui a lição aqui, eu vou copiar o texto dela e passar para um arquivo em PDF e disponibilizar no grupo mais tarde. Então, eu vou ler aqui a apresentação, mas vou passar para os irmãos depois da leitura completa, para os irmãos poderem ler também. Então, vamos lá. Lição de número 11. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Só relembrando para os irmãos, estamos no 2º trimestre ainda, já praticamente no fim, né? A lição número 11, que o tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, é disso que a gente faz parte. A gente é essa igreja. Foi redimida, foi juntada, foi arrebanhada com o sangue de Cristo, né? E o selo de que vai comprovar que a gente é a carta, né? Comprovar que a gente é essa igreja que foi redimida por Cristo, é o Espírito Santo da promessa, o que demonstra que a igreja é a igreja verdadeira, é a igreja que tem o Espírito Santo, porque foi a essa que Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo. Então essa é a comprovação que às vezes um irmão ou outro procura. Será que a minha igreja é certa? Irmãos, a igreja verdadeira é a igreja que tem o Espírito Santo. Essa é a igreja na qual Cristo habita. Efésios 4, 1, 4, né, que é a leitura. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, agora já é Colossenses de 1 capítulo 1, né, 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da bonança dos santos na luz. Então, essa é a lição. É a leitura, né, de hoje. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso daqui. Barra de tarefa, cadê? Tá em cima, ela não vai atrapalhar a gente ler. Então, participar da herança dos santos na luz. Então, essa era a lição. É a lição de hoje. E o textuário é: rogo-vos, pois,
eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, aqui a gente vê Paulo falando: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor. Por que que ele diz assim? Porque Paulo, ele estava querendo dizer que depois que ele conheceu a Cristo, conheceu a palavra, agora ele era como se fosse preso, responsável por pregar esse evangelho. Porque a libertação que agora ele tem, ele não poderia esconder dos demais. Ele tinha que fazer isso. Então, ele estava preso a essa missão, né, de entregar a palavra. É a vocação dele. Então, quando ele fala preso no Senhor, quer dizer que ele estava junto, ele não podia abster, abandonar aquilo. Aquilo era o chamado dele. Então, ele roga para que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. O que ele está querendo dizer com isso? Irmão, você foi chamado para ser o semeador da palavra, para semear a palavra que liberta, que cura, que batiza, que vai salvar. Esse mundo está condenado junto com o príncipe desse mundo. As pessoas que se abraçarem ao príncipe desse mundo vão ser condenadas junto. E você tem a chave do céu, você tem essa libertação. Então, como você é o libertador, ou seja, o que vai entregar a chave em nome de Cristo, é claro, né? O que tem a palavra de libertação, de salvação, porque Cristo é o único caminho, o que ele está falando é para você andar digno dessa vocação que se for chamado. Olha só o tamanho poder que você carrega nas mãos. Então a gente tem que, no mínimo, andar com dignidade diante desse fato, né? Então, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Longanimidade. Ou seja, como que você quer ser mensageiro da palavra, quer ser cristão, mas em nada você se assemelha a Cristo? Cadê a sua humildade, a sua mansidão, a sua longanimidade? Aquela pessoa que tem fé, que acredita, que espera, que não se abala, que sabe que a luta vem, mas não desiste, sempre enxerga o amanhã. Então, essa é a pessoa que você tem que ser. Quando Paulo diz aqui na lição anterior que a gente anda digno com a vocação que for chamado, seria isso. A gente tem que ser esse tipo de cristão, aquele humilde, aquele que ajuda quem precisa, que não olha para a situação, não olha para status, para a condição social, manso, tranquilo, né? Não é aquela pessoa nervosa, raivosa, qualquer coisinha fica injuriado, enfurecido e quer brigar, discutir. Não, aquela pessoa que sabe ouvir, às vezes não merece ouvir o que está falando, mas entra no ouvido e sai no outro, mas não vai bater de frente, né? Aquela pessoa persistente, aquela pessoa que não desacredita, que vai até o final, longânima, aquela pessoa que segue firme. Então, tópicos dessa lição. Para haver unidade é preciso humildade. Esse é o primeiro tópico, que a gente vai falar sobre o modo digno do viver cristão, a humildade e a verdadeira humildade. No 2, vamos falar sobre para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, que é um fruto do Espírito. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. A verdadeira mansidão pressupõe conciliação. Tópico 3 vai falar que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, que também é um fruto do Espírito, suportando uns aos outros o perdão como premissa do amor. Vamos começar aqui na introdução. Então, o que a gente vai ver nessa lição que está lá em Efésios 4, né? Que o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. Os crentes precisam mais do que nunca, e olha que Paulo escreveu isso há muito tempo atrás, mas até hoje essa lição é estudada. Por quê? Porque a igreja precisa ser uma só, é um só corpo, um só espírito. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente tem que ser uma unidade. E se a gente é cristão, é mais semelhança de Deus e é o pregador da palavra da salvação aqui na terra, a gente tem que ser, no mínimo, espelho do que foi Cristo. Então, essa unidade dos crentes, ela tem que encaixar humildade, mansidão e longanimidade.
são as virtudes fundamentais que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, a igreja que é humilde, que é mansa e que é longânima é uma igreja unida, uma igreja que está fundada nas primícias, na palavra, em Cristo, né? Então, para haver unidade é preciso humildade. Ó, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Que a gente está vendo a imagem só para poder entender. Um homem viu uma mulher suja numa grande cidade e ele se comoveu com a situação dela, ele tirou a própria chinela dele e deu para ela. Aqui é só para a gente retratar um ato de humildade. Mas humildade é quando você ajuda a pessoa que precisa, não é para mostrar para ninguém ver o que está fazendo, mas é porque você sente no coração de ajudar aquele que necessita. E não importa sua posição social nem nada. Isso foi o que Cristo fez por nós. Foi isso que Cristo fez. Cristo não olhava a quem ele ajudava. Aquele que necessitava, ele ajudava. Então, assim, se você pode, você deve ser essa pessoa que ajuda o próximo, que colabora com o próximo, que dê a mão. E não faça isso para se vangloriar, para que alguém veja, mas sim porque você é humilde o suficiente para poder se abaixar no nível que está aquela pessoa e dar a mão para ela se levantar. Porque muitas pessoas estão perdidas aí fora, falta oportunidade na vida, mas talvez a sua mão seja a oportunidade que ela precisa. Então, o modo digno do viver cristão. Andem de modo digno da vocação. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que é humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, são as 3 virtudes essenciais para essa unidade. Ó, a humildade, o que seria ela? Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, de 6 ao 7. O que ele está dizendo isso? Isso é uma das maiores provas de humildade. Cristo, irmãos, era simplesmente Deus, igual a Deus. O que o diabo sempre quis e almeja até hoje é ser igual a Deus. Cristo era esse igual a Deus, mas ele não usurpou dessa igualdade. Antes mesmo, ele se humilhou, ele deixou sua glória, deixou sua majestade, se colocou como homem, passou por toda humilhação, deixou que o diabo zombasse dele, as pessoas desacreditassem nele, mas em nenhum momento ele usou o poder, nem a glória, e nem se autodeclarou. Ele foi julgado, ele foi maltratado, mas ele suportou tudo com humildade. Então, ele poderia resolver aquele problema, ele tinha poder para fazer aquilo que aconteceu não acontecer, destruir aquelas pessoas que estavam querendo machucá-lo. Mas não, a humildade foi em deixar a glória dele e se passar pelo menor dos homens para suportar o peso da cruz do pecado e nos salvar. Então, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. A humildade é produzida pelo Espírito Santo, que habita no crente. Então, se você é crente e tem o Espírito Santo, essa é uma das virtudes que vai estar dentro de você, porque é um fruto do Espírito. Então, assim, o crente tem que ser humilde? Tem que ser humilde. Por quê? Porque se ele é crente em Deus e ele tem o Espírito Santo, esse é um fruto que o Espírito Santo produz. Então, essa também é uma das coisas que você consegue ver se a pessoa realmente está convertida na palavra. Se a pessoa não tem um pingo de humildade, não é aquela pessoa ajudadora, quem precisa, aquela pessoa que se vangloria do status que ela tem, se acha melhor, isso não é humildade. Isso não é fruto do Espírito. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então, assim, o humilde, ele é simples, ele
aceita as coisas sem achar que tá desmerecendo, que ele está sendo desmerecido por fazer aquilo. Por exemplo, limpar a igreja, por exemplo. Ah, mas o irmão ali, ele dá o maior dízimo, ele é rico, ele na casa dele nunca fez nada, então eu não posso pedir para ele fazer isso não, porque aí é humilhar ele. Não, irmãos, não é humilhar. Na obra, na unidade ali do Espírito, da igreja, a gente tem que ser servo. A gente é servo, né? Humilde foi Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós. A gente simplesmente está fazendo o que ele nos ensinou. Agora, a segunda virtude é a mansidão, né? Que é um fruto do Espírito. Ó, a palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Então, tá vendo que ela não é só uma coisa, ela tem um conceito. Ela transmite o conceito de ternura, pessoa carinhosa, gentil, cortesia, aquela pessoa que vê que a outra precisando e vai lá e faz, abre uma porta, ajuda, mesmo que a outra não peça, mas ela faz de cortesia, e paciente, né? Sabe a hora certa de agir, ouvir, né? Tem calma. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Olha como é importante a mansidão. Aqui está falando que ela ajuda a promover a paz e a conciliação. Por quê? Porque é aquela pessoa paciente, calma, ela ouve. Então, mesmo ali diante do conflito, ela respira, ela ouve, ela vai dar uma melhor opinião, ela vai apaziguar tudo e vai amenizar o conflito. Porque onde tem um homem, pode ser que tenha esse conflito, essas discussões, né? Quando a gente não está 100% no espírito. Mas a pessoa mansa é a pessoa que vai fugir disso. Por quê? Porque ela sabe gerir, ela é paciente, ela sabe a hora de agir. Segundo aqui a teoria, ela é gentil, ela é paciente, ela é terna. Então ela vai evitar conflitos. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então é necessário que essa virtude do Espírito esteja em nosso meio, né, irmãos? Precisa estar no nosso meio, porque é essa qualidade, mansidão, que vai nos ajudar a ter moderação nas ações, a tratar melhor os irmãos, a não ficar ali com intriga e promover sempre a palavra de Deus, né, que é o nosso foco. Olha o que Jesus disse, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, 29 ao 30. Então, o que Jesus disse aqui? Para a gente tomar sobre ele o jugo, né? Jugo aqui, irmãos, para quem não entende, que ele fala aqui, é porque antigamente era uma coisa que você colocava no boi ou no cavalo, para quando você estava querendo já aquele cavalo já tá ficando velho e tinha que ensinar o mais novo para poder puxar a carroça, você colocava o jugo nos dois cavalos e aí o mais novo andava do lado do que já era acostumado para ele aprender. Quando eu trocasse de cavalo, o mais novo soubesse também levar. Então Jesus está falando para você: tomai sobre vós o jugo, ou seja, anda do lado dele para aprender com ele, aprender dele, que ele é manso, né? Então, mansidão aqui, ele é manso e humilde de coração, ou seja, ele é paciente, ele é sereno, ele é gentil, né? E vai encontrar descanso para a vossa alma. Então, essa pessoa que aprender de Cristo a mansidão e a humildade de coração, ele vai encontrar o descanso para a alma, ele vai ter paz. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Ou seja, do lado dele, você não vai sentir peso nenhum nas suas costas. Porque quem faz é ele. Você só está ali para aprender com ele. E o fardo é leve, porque o que vai sobrar para você carregar nem é o peso da sua cruz. Metade disso ele já levou. O que você vai levar é mínimo do lado de Cristo. Então é isso que ele quer dizer nessa palavra. Aprende dele, manso e humilde de coração. A mansidão é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, né? No capítulo 5, no versículo de 16 ao 23. Aqui, ó. Então,
Frutos do Espírito, ó, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E obras da carne, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídios e bebedice. Então, a mansidão é um estado que deriva da humildade. Grandes exemplos de mansidão, né? Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números 12, 13. Então, assim, Moisés é outro exemplo de uma pessoa que foi mansa, de um homem manso aqui nessa terra. Inclusive, Números destaca isso. Então, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. E isso também é um exemplo de mansidão. Ele escutou paciente. Por quê? Porque ele sabia o que ele veio fazer. Ele sabia qual era o propósito dele aqui. Ele era Deus, simplesmente. Ele poderia acabar com aquilo tudo ali, mas não. Isso é mansidão e humildade. Foi o que ele provou com o que ele fez por nós. Então, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a preservar na perseguição. Perseverar, perdão, na perseguição. Então, assim, tô sendo perseguido, né? As pessoas estão me caluniando justamente. Então, tô sentindo, tô passando por uma dificuldade, mas eu vou saber perseverar. Por quê? Porque eu tenho paciência, eu espero em Cristo. Eu sei que eu tô do lado dele, que o fardo dele é leve, que o jugo é suave. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Então, é aquelas pessoas que quando alguém fala uma coisa que não deveria, que magoa, ele escreve na areia. Porque quando escreve na areia, vem o vento e apaga. Ele não escreve na pedra, que vai ficar ali a vida inteira e vai ficar remoendo aquele sofrimento. Então são as pessoas mansas, perdoadoras, que têm paz. A verdadeira mansidão. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Então, quando eu estou dizendo para os irmãos, ser manso e humilde de coração é ter paciência, né? Saber mediar os conflitos, saber a hora certa de agir da forma certa para evitar a confusão. Não para ser, vou usar uma palavra aqui de baixo escalão, trouxa, deixar todo mundo estar em cima. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é aquela pessoa que ela consegue muito bem, mesmo não batendo de frente, ele consegue contornar os problemas. Ele não precisa bater de frente para contornar os problemas. A sabedoria, né, ela permite com que você saia dessas situações. Tem uma fábula interessante que tinha um velho que era sábio e aí, por um motivo lá qualquer, alguém chegou e xingou ele, tudo quanto foi nome e tal, e ele ficou caladinho, não falou nada. Aí quando a pessoa cansou de xingar e tal, parou e foi embora. E ele nada. Aí a pessoa chegou perto dele e falou, nossa, mas como é que você consegue? A pessoa veio e falou esse tanto de coisa pra você, não falou nada, se você já tinha feito isso, feito aquilo. E com certeza ia gerar um conflito, né? Mas ele falou nada e acabou. E a pessoa não tinha o que fazer e foi embora. Aí ele pegou e falou assim, ó, sabe o que eu fiz? Quando você se cala, é porque você não aceita as ofensas e as ofensas voltam à pessoa. E a pessoa é obrigada a ter que ir embora com todas as ofensas dela. Agora, quando você rebate, você aceitou aquilo que falou pra você. Por isso que você rebateu. Então, quando eu não falei nada, é porque eu não absorvi aquilo pra mim. E tudo aquilo que ele falou voltou pra ele. E ele que foi embora mal e eu tô em paz. Então, isso é ser manso, é ser paciente. A mansidão pressupõe conciliação. A pessoa com a virtude de mansidão tem uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. A pessoa transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos, né? Que é uma coisa muito importante, né? Pacificador.
evitar conflito. Então a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Então, assim, a igreja tem que ter esse tipo de pessoas. Tem que ter. É necessário para a unidade da igreja, para não haver conflitos. Agora, por último, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Em termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ou seja, é saber aguardar, saber entender, saber esperar, ter paciência, pacientemente, tolerar. Ou seja, quando perguntaram para Cristo quantas vezes deveria perguntar, se era 7, ele falou 70 vezes 7, estava querendo dizer o quê? Que você tem que ser perdoador, tem que ser longânimo, tem que aprender a tolerar que as pessoas caídas lá fora, elas vão errar, elas vão te trair. Isso é normal delas fazer, porque é da natureza delas, caída. Então, passei por um problema, fulano traiu minha confiança. Irmão, perdoa. Perdoa e segue. Quando eu falo perdoar, não estou falando para você aceitar, né? Mas o perdoar é dispensar sobre aquela pessoa ali o perdão, não jogar sobre ela a maldição e seguir em frente. Perdoei. Não quer dizer que você tem que aceitar o que aconteceu, mas você pode perdoar o erro da pessoa. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Orar por aqueles que te perseguem, orar pelos assassinos, pelos opressores. Por quê? Para que Deus possa perdoá-lo, que você venha perdoá-lo. Na oração, foi assim que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem praticado essa parte da oração? Então, como você faz essa oração, né? Então, assim, perdoa as nossas ofensas. A gente quer que Deus perdoa, né? A gente não quer ficar ali mal diante de Deus. Mas a gente pega e fala, assim como nós. Será que a gente tem perdoado mesmo quem nos ofende? Porque a gente está pedindo para Deus perdoar e está falando para ele perdoar do jeito que a gente perdoa os outros. Então, se você não perdoa, você está pedindo para Deus não te perdoar. Porque você pediu para ele perdoar do mesmo jeito que você faz com o próximo. Se você não faz, ele não tem que fazer com você. Aí a oração do Pai Nosso não vai valer de nada. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, isso, irmãos, é a receita do sucesso. Por quê? Porque um tanto de gente, natureza diferente, criação diferente, origem diferente, cultura diferente, se juntam ali para cultuar o mesmo Deus, uma hora ou outra vai haver algum conflito de interesse. Mas, se somos longânimos, sabemos compreender. Se somos mansos, sabemos evitar conflitos. Se somos humildes, sabemos dar a mão àqueles que necessitam. Então, esses são os frutos que a gente precisa para ter unidade na igreja. O amor é um atributo divino. O perdão como premissa do amor, né? Então, o amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então, concluindo a lição, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garantir a unidade e fazer desaparecer as dissensões, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Por exemplo, humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, para gerir os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Isso são os 3 elos para formar a corrente da unidade. E para a gente finalizar, vamos responder aqui o questionário. A primeira pergunta é: qual é o apelo apostólico?
O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Quem falou isso? Paulo. Onde que a humildade aparece como virtude? Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que conceitos a palavra mansidão transmite? Mansidão transmite ternura, gentileza, cortesia e paciência. Cite os dois grandes exemplos de mansidão na Bíblia: Moisés e Jesus, né? Os maiores exemplos que a gente tem. E qual é o sentido de longanimidade? Tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Então, assim, irmãos, a gente finaliza a lição de hoje, né? Que Deus possa abençoar a todos que estão ouvindo essa gravação, dessa aula, nesse momento de pandemia. E vou colocar juntamente com essa aula também o PDF, para os irmãos poderem ler com calma, porque eu só falei de alguns tópicos aqui, resumidamente, mas os irmãos podem usufruir de tudo para a gente finalizar dentro do período aqui, do que é proposto de 1 hora, né? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, irmãos.